Bom dia a todos. São 8h05 do dia 6 de fevereiro de 2023. Nós teremos hoje a apresentação e a defesa do TCC da residente do terceiro ano, doutora Sara Emanuele Viana Campos, que vai defender o trabalho com o título Revisão do perfil de reativação viral e tratamento preemptivo em pacientes submetidos a transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas em um hospital de referência no estado do Ceará. O trabalho da Sara tive a honra de apresentar, sou Fernando Barroso Duarte, e nós teremos a avaliação da doutora Karine Sampaio Nunes Barroso. Então, Sara, por favor, fique à vontade para iniciar. Obrigado. Bom dia a todos, obrigada pela presença. O transplante de células-tronco hematopoéticas é sabidamente uma terapia que já está bem estabelecida para uma grande variedade de desordens hematológicas e outras doenças também. Mas ele não é isento de complicações, e dentre as principais complicações do transplante alogênico, nós temos as reativações virais, sendo que há destaques para alguns vírus, como, por exemplo, CMV, EBV, BKV e herpes vírus 6, que são os alvos do nosso trabalho. Esse padrão de reativação viral vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, imunossupressão, doença do enxerto contra o hospedeiro e o uso cada vez mais frequente de doadores alternativos na nossa prática diária. O objetivo desse trabalho foi atualizar o nosso perfil de infecção viral e entender melhor o nosso tratamento preemptivo nos transplantes alogênicos realizados nos últimos 5 anos. É um trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo desde a minha época de hemato. A gente acrescentou o ano de 2021 na amostra e mais algumas variáveis. Então, na metodologia, nós consideramos os transplantes alogênicos que foram realizados entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. Foram incluídos pacientes com idade igual ou superior a 16 anos. Nosso trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio. A técnica de rastreio viral utilizada foi PCR. Foram incluídos os pacientes que tinham um follow-up mínimo de pelo menos 100 dias na nossa amostra. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que foram a óbito muito precocemente, que não conseguiram fazer o rastreio até 100 dias, não foram incluídos. E a gente incluiu também os pacientes que foram submetidos a segundo transplante. Mas dos pacientes de segundo transplante, nenhum realizou os 2 dentro do nosso intervalo de pesquisa. Então, nesse intervalo de 5 anos, foram realizados no nosso serviço 341 transplantes, sendo que 126 eram alogênicos. Desses 126, nós excluímos 9 pacientes, que foram 5 aparentados e 4 não aparentados, porque não tinham os registros de rastreio viral, pelo menos não encontrados em prontuário ou em vias digitais. Sobraram 117 pacientes alogênicos na nossa população, sendo que 78 eram aparentados, 17 não aparentados, 22 haploidênticos. Desses 117 pacientes, 103, que corresponde a 88,33%, tiveram pelo menos uma reativação viral ao longo do follow-up. E quando a gente vai revisar por tipo de transplante, esse valor corresponde a 68 dos 78 aparentados, então 87,18% de reativação, 15 dos 17 não aparentados, 88,24%, e 20 dos 22 haploidênticos, então 90,91% de reativação. Então, o que a gente vê aqui de um modo bem geral, os pacientes que mais reativaram foram os haploidênticos, seguidos dos não aparentados e, por último, os transplantes aparentados. Da nossa população, 50,43% era composta por mulheres e 49,57% por homens, então ficou quase meio a meio. A mediana de idade foi de 36 anos, variando de 16 até 70 anos. Os principais diagnósticos de base foram LMA, com 29,91%, LLA, com 27,35%, seguido de anemia plástica, LMC, SMD e algumas outras doenças, como, por exemplo, mielofibrose.
o que a gente observa é que, na maioria dos casos, o que havia era um padrão de sobreposição, então, de múltiplas reativações virais. Mais da metade da nossa população, que foi 67,52% dos pacientes, reativou mais de um vírus. Isso é bem similar com o descrito na literatura, em que até 60% dos pacientes vai ter reativação de mais de um vírus, e quando a gente vai separando por quantidade, a maioria teve 2 vírus reativados, com 50,43%. O maior padrão de combinação de 2 vírus foi a associação de CMV com EBV, que dava um total de 40,17% dos pacientes. 10,24% reativaram 3 vírus e 6,84% reativaram todos os 4 vírus. Desses pacientes que reativaram os 4 vírus, metade era não aparentado, metade haploidêntico. Dentre esses não aparentados, tinham pacientes em segundo transplante também. Então, quando a gente vai estudar os vírus separadamente, essa é a nossa tabela geral de reativação, considerando o número de cópias e considerando o tipo de transplante. Ao longo do trabalho, nós vamos dividir, fragmentar essa tabela, para que a gente possa estudar vírus por vírus, começando pelo CMV. Então, o CMV foi o nosso vírus com detecção mais frequente, nós tivemos 70,94% de detecção. Então, pacientes que tinham carga viral detectável em qualquer nível. O ponto de corte varia muito de uma instituição para outra, não é algo tão padronizado assim. Então, na literatura, nós temos instituições que usam 500, outras que usam 300. No nosso serviço, o ponto de corte é de 1.000. Então, nós separamos os pacientes que tinham mais de 1.000 cópias por ml, que deu 52,99%, e os que tinham abaixo desse cutoff, que foram 17,95%. Essa incidência é equivalente ao que é descrito na literatura, que descreve uma incidência de 34% a 90%. Isso varia muito de acordo com o cutoff, de acordo com os condicionamentos utilizados no serviço e também com o método de detecção. Na nossa população, o predomínio de CMV foi na população de não aparentados, e aqui eu trouxe alguns dados de Jaú, que mostram esse mesmo padrão. Então, aqui, na primeira linha, a gente vê o padrão de reativação dele de CMV, o valor de 68%, o nosso foi 52,99%, acima do nosso cutoff. Lembrando que lá eles podem utilizar cutoffs diferentes. E aqui em preto, a gente vê a detecção deles de não aparentados, e embaixo, vermelhinho, a de haploidêntico. 72% contra 59%, com a mediana do D mais 33%. Lembrando que, quando a gente fala de CMV, não apenas o tipo de transplante vai interferir, mas é cada vez mais demonstrado na literatura o papel da ciclopós nessas reativações. Então, nesse estudo, que foi uma análise da CIBMTR, ficou evidenciado que a ciclopós estava associada a uma maior reativação de CMV, independentemente do tipo de transplante, se haplo ou se não aparentado. Então, isso é um tema para continuidade, pesquisas futuras, sobre o impacto da ciclopós nessa mudança de paradigma do CMV. Aqui nós temos alguns dados destrinchando o nosso padrão de reativação de CMV. Então, o primeiro ponto é a frequência de viremia, que a gente definiu como a quantidade de reativações que o paciente tem ao longo do follow-up. A diferença de uma reativação para outra foi considerada quando o paciente tinha 4 semanas de testes indetectáveis. Então, nos haploidênticos, nós tivemos uma frequência maior de viremia, variando de 1 a 5, mas com uma mediana de 2, enquanto para os demais grupos a mediana foi de 1, variando de 1 a 4. A média de reativação, nós temos que a mediana geral foi de 32, variando de 11 a 182 dias, mas os pacientes não aparentados e haploidênticos tiveram uma reativação um pouco mais precoce, com mediana de 32, enquanto os aparentados tiveram uma mediana um pouco mais tardia, de 34. Então, a mediana geral de 32, voltando para aquela tabelinha, também fica parecido com os dados de Jaú, por exemplo, com a mediana de 33.
Outro ponto a ser pesquisado foi a duração da viremia, que a gente caracterizou como o intervalo entre o primeiro e o último teste detectáveis naquele episódio de reinfecção. Então, a mediana, num total, foi de 14 dias, variando de 7 a 70. Mas nós temos que os doadores aparentados tinham uma viremia mais curta, com mediana de 14 dias, enquanto os não aparentados e os apolidênticos tinham uma duração de viremia maior, com respectivamente 18 e 21 dias, variando de 7 a 70. A carga viral máxima no momento da reativação também foi outra variável pesquisada. A mediana geral foi de 2.644, mas a maior carga viral no momento de detecção estava a carga dos não aparentados, com 3.490, variando de 1.049 até 32.205, seguidos do apolidêntico e, por último, dos aparentados. E a carga viral máxima, que a gente considerou como sendo aquele maior número de cópias ao longo de qualquer momento do follow-up, ficou igual, ficou bem equivalente entre os não aparentados e os apolidênticos, em 3.486, contra os não aparentados de 3.030. A mediana geral foi de 3.066. Aqui nós temos dados que são daqui do Einstein, mostrando números parecidos até. O CMV, os episódios de recorrência, eles acharam maior recorrência nos não aparentados. A porcentagem de infecção foi 76,3 contra 69,1. Tempo médio de reativação variando de 36, 31 dias. E a duração da viremia para eles foi bem parecida, de 28 com 28 dias. Então, voltando para a nossa tabelinha, esse dado aqui de carga viral inicial, alguns pontos de literatura comentam que pode ser muito importante para um fator preditor de maior risco de desenvolvimento de doença por CMV, que é aquele paciente que tem o CMV e tem manifestações clínicas, não apenas detecção viral. Então, o que é descrito é que cargas virais iniciais superiores a 20.000, principalmente quando estiverem relacionadas a um valor de leucócito menor que 3.000, teriam maior risco de doença por CMV. Aqui na nossa população, os pacientes que atingiram esse valor superior a 20.000 no momento de detecção foram os não aparentados, que a gente vê uma variação de 1.049 a 32.000. Os valores máximos de não aparentados foi de 3.369 e o apolidêntico chegou até 10.112. O tratamento pré-emptivo é fortemente recomendado nas literaturas e se propõe que ele possa reduzir para menos de 5% o risco de doença por CMV. Algumas outras fontes chegam a mencionar menos que 3% de risco no CMV agudo, que é aquele de média até 100, até o D+100 do transplante. Na literatura, até 50,6% dos pacientes evolui com persistência da viremia até após a segunda semana de tratamento. No nosso estudo, esse número foi de 20,97%, ficou abaixo da média de refratariedade do tratamento. Uma coisa que pode ter influenciado isso foi o nosso cutoff mais alto de 1.000. Então, aquele paciente que na terceira semana está com 500 de ponto de corte, na nossa estatística não entraria nesse valor de 20,97%. Mas para um serviço que usa um cutoff mais baixo, ele acabaria entrando nessa estatística. Então, isso pode ter sido um ponto que levou para esse número menor. O segundo vírus de reativação mais frequente foi o EBV. Então, cortando nossa tabelinha, nós tivemos uma incidência de 40% dos pacientes com um ponto de corte maior que 40%, com um ponto de corte maior do que 1.000. Na literatura é descrito que abaixo de 1.000, várias fontes consideram como negativo, e a partir de 2 testes com valores acima de 1.000, eles consideram positivo para EBV. Esse valor na literatura chega até 63%,
mas, mais uma vez, varia muito de acordo com a técnica de rastreio viral utilizada, regime de condicionamento que o paciente fez, uso de imunossupressão, se esse paciente foi ou não submetido ao uso do ATG, que é conhecidamente um importante fator de risco para a reativação de EBV, e o nosso predomínio aqui para EBV também foi de não aparentados, seguido de haploidêntico e, por último, os aparentados. Mais uma vez, usando aquele comparativo com os dados de Jaú, eles mantêm o mesmo padrão de prevalência de EBV em não aparentados, aqui de 70%, parecido com o nosso de 70,59%, e nos haploidênticos eles tiveram um valor de 13%. O nosso foi um pouco mais alto, de 45,45%, mas o N deles era maior, de 39 pacientes, o nosso N aqui foi de 10 pacientes haploidênticos acima do nosso cutoff. A mediana deles foi de D mais 45 e a incidência geral deles foi de 51%. A nossa aqui acima do cutoff foi de 40%. Mas, de um modo geral, são dados bem similares. Quando a gente vai ver as características da nossa reativação por CMV, então, a nossa mediana foi de 48 dias, comparada com a dele de 45 dias, também é um valor bem similar. E os pacientes que reativaram mais precocemente foram os não aparentados, com uma mediana de 32 dias, seguido dos haploidênticos de 42 dias, e, por último, os aparentados com 48 dias. A carga viral no momento da detecção foi maior nos não aparentados, com uma mediana de 10.520, seguido dos aparentados, e, por último, aqui os haploidênticos. Os pacientes que atingiram a maior carga viral em algum momento do follow-up também foram os não aparentados, com 10.520. Aqui, nesse primeiro item, eu coloquei a reativação mediana até o D mais 180, que na maioria das literaturas é o tempo mínimo de follow-up que eles sugerem. Só que alguns pacientes nossos, de 300, então aqui nessa última linha a gente quantificou quantos desses pacientes para cada população tinham uma reativação mais tardia. Então, um total de 12 pacientes tiveram reativação após o D mais 180. Desses pacientes, a maioria foi de aparentados, sendo 9 aparentados, 2 não aparentados e 1 haploidêntico. Aqui voltando para a nossa tabelinha, e a gente vê os dados de BKV. Na literatura, o BKV para crianças é descrito como uma incidência de 8 a 25%, para adultos esse valor é de 7 a 54%, que dá um resultado similar ao nosso, de 39,06%. É descrito que os pacientes que já fizeram autólogo e depois são submetidos a um halogênico têm um maior risco de reativação por BKV. Isso também é descrito em algumas fontes como fator de risco para EBV. E na nossa população, a incidência maior de BKV foi para os haploidênticos, de 58,82%, seguido dos não aparentados, com 50%, e por último, os aparentados, com 25,71%. Outra população que também está com um risco maior de reativação por BKV são os pacientes que fizeram uso de ciclo pós. Então, mais uma vez, esse ciclo pós mostrando o impacto em questão de incidência de reativação viral. O ponto de corte sugerido pela literatura para pacientes que fizeram amostra em urina é de 10 elevado a 7 unidades por ml, no plasma esse valor é menor, de 10 elevado a 4 unidades por ml. A nossa mediana de reativação foi no D mais 45, e a mediana de carga viral máxima foi de 2.166.085, sendo que esse valor foi maior nos não aparentados, seguido dos haploidênticos e, por final, os aparentados. E, por fim da nossa tabela, a gente faz a nossa estatística de reativação do CMV. De todos, o CMV foi o vírus que teve uma reativação mais precoce, com uma mediana de D mais 26, variando de 11 até 98 dias. Isso fica bem de acordo com a literatura que descreve
30 a 60% de reativação, a nossa foi de 41,38, sendo que no cordão, esse número pode até chegar a quase 90%. No predomínio de aplidêntico, também nós tivemos 66,6%, e nos não aparentados esse número foi de 33,33%, e nos aparentados nós tivemos 28,57% de reativação. Não tivemos amostra positiva de líquor para vírus 6, e aqui, mais uma vez, comparando com aquele trabalho de Jaú, que eles tiveram uma mediana parecida com a nossa, no D mais 25, a nossa foi no D mais 26, e aqui mostrando o vírus 6 mais presente nos aplidênticos, com 56%, o nosso foi de 66,67%, nos não aparentados esse valor foi de 12%, o nosso foi de 33,33%. Então, nós concluímos que o CMV mantém o papel de protagonismo como um dos principais vírus de reativação viral nos halogênicos. Na nossa população, CMV e EBV predominaram nos pacientes submetidos a transplantes não aparentados. O BKV e o vírus 6 predominaram nos pacientes aplidênticos, mantendo o padrão da literatura. E quanto ao tempo de reativação mais precoce, em primeiro lugar, foi o vírus 6, em segundo lugar, o CMV, no D mais 32, o BKV no D mais 45 e o EBV no D mais 48. Conhecer esse perfil de reativação viral para cada serviço é primordial para que a gente possa guiar as nossas estratégias de rastreio e também de tratamento preemptivo. E alguns pontos que devem ser sempre levados em consideração: o tempo de monitorização. Então, a gente vê que o indicado para alguns vírus até D mais 100, até D mais 180, mas alguns pacientes podem fazer uma reativação mais tardia. O papel de monitorização do vírus 6, embora não seja padronizado como rastreio, a gente vê que ele é mais incidente até do que o próprio ABV nos pacientes aplidênticos, então não deixa de ser importantíssimo fazer esse rastreio, e o impacto das múltiplas reativações virais, tanto em risco maior de complicações, quanto em questão de custo de tratamento para a instituição. Meu muito obrigada e as referências. Muito obrigado, Sara, pela excelente apresentação. E eu passo, então, a palavra para a doutora Karine, que vai fazer as suas considerações. Parabéns, Sara. O trabalho ficou excelente. Queria lhe parabenizar pelo esforço e dedicação em catalogar esses dados, o que é muito importante para o serviço. Então, a gente ainda é um serviço jovem, né? E ter tão claramente os dados de reativação viral, com certeza vai nos ajudar a reavaliar os momentos de monitorização, quando parar. E então, assim, de fundamental importância para o nosso serviço. Eu fico muito feliz que essa comparação com Jaú e Einstein mostram que os dados são semelhantes, inclusive com a literatura internacional. Eu acho que desse trabalho a gente pode, posteriormente, até associar com a evolução clínica deles. Então, por exemplo, quem reativou herpes teve retardo de enxertia ou teve pobre funcionamento de enxerto. Sei que não é o objetivo do trabalho, mas poderia ser um trabalho derivado do seu trabalho inicial. Então, dos pacientes com poliomavírus, quem teve hematuria macroscópica, né? Então, outra pergunta que me veio à mente na hora que você estava falando, que pode ser respondido em outro trabalho aqui da gente. Com relação ao EBV e a reativação do EBV no aparentado,
eu acho que uma informação importante seria quem desses aparentados usaram a TG, que eu acredito que provavelmente esses aparentados eram as anemias aplásticas e fizeram uso do ATG. Então, eu acho que essa informação é importante, até por conta do que hoje em dia a gente só está pedindo EBV para quem fez ATG, o não aparentado e o aplo. Tá para a gente avaliar se valeria a pena pedir para o aparentado também. Então, acho que essa é uma informação que seria relevante. Seria a dificuldade de acesso a informações no nosso prontuário, mas a sorologia do doador receptor, né, com relação, apesar da gente saber que a grande maioria tem CMV, EBV e toxo positivos, doador e receptor, acho que é outra coisa que poderia enriquecer o trabalho, e a presença ou não de doença do enxerto. Então, a gente sabe que o GVHD, o uso do corticoide em alta dose, acaba aumentando o risco de reativação viral, principalmente nesses transplantes aparentados, né? E de CMV. Então, inclusive, foi um dado que me chamou bastante atenção. Eu, pelo menos, não tinha essa impressão de tanta reativação de citomegalovírus nos aparentados. Então, talvez isso esteja relacionado à doença do enxerto e ao tratamento desses pacientes. Mas a gente podia, até que o doutor Fernando uma vez já tinha falado, a gente escrever nosso protocolo, tanto de monitorização quanto de tratamento preemptivo, porque aí fica definitivamente uma contribuição para o segmento desses pacientes aqui no transplante. Acho que vale a pena a gente sentar e fazer isso depois. E, mais uma vez, eu só queria lhe parabenizar pela sua dedicação, não só na realização do seu TCC, mas também no seu cuidado com os pacientes nesse ano aqui no transplante, também na hematologia. Acho que você vai ter uma carreira profissional brilhante, porque você, além de ser uma pessoa muito estudiosa, você é muito comprometida e se importa com os pacientes, que, na minha opinião, isso é o mais importante. Parabéns e sucesso. Obrigado, Karine. Muito obrigada, doutora, pelas considerações. São coisas que, com toda certeza, vou incluir no trabalho, vou revisar na hora de publicar. E por toda a assistência e, principalmente, por ter me ensinado no dia a dia. Estava comentando agora com o doutor Fernando que aqui fora eu percebi que o que a gente consegue fazer aí de reativação viral e de transplante no geral é milagre dentro do SUS. A gente estava conversando agora, antes de vocês entrarem na sala, exatamente isso, de fazer o nosso protocolo de reativação viral. Vou sentar já para escrever, aí eu mando para vocês revisarem, até para a gente publicar na revista da UFC, deixar o nosso padrão já mais bem alinhado e já utilizar isso como referência para os próximos trabalhos também. Mas muito obrigada por tudo. Obrigado, Karine, pelas considerações e, de fato, isso aí está no radar, que a gente possa deixar o protocolo, né, que foi aplicado nesse trabalho da Sara disponível e oficialmente aí para a instituição, né? E eu achei bastante interessante suas considerações, Karine, e acredito que vai melhorar, Sara, o trabalho se a gente, apesar da gente saber que a positividade dos doadores para o CMV, por exemplo, é muito elevada no nosso meio, eu acho que deixar isso documentado traz benefício e enriquece o trabalho. Eu acho que isso seria interessante mostrar o status, né? E até porque a gente tem esses dados no Registro Brasileiro de Transplantes, né? Então, a gente pode, inclusive, fazer um comparativo
Eu acho que a gente nunca pode esquecer dos aspectos epidemiológicos, né, locais e comparar com os dados brasileiros, né? Eu até já fiz esse comentário com os outros colegas de outros serviços. Foi muito bom você ter trazido essa comparação com os dados de Jaú e do Einstein, né? E, em tese, principalmente do Einstein, são perfis, né, de socioeconômicos culturais diferentes do nosso, né? Mas acho que isso é interessante, porque parece que esses vírus eles são democráticos, né, de alguma forma. Então, eu acho que isso é interessante. Eu queria abrir aí para as considerações dos outros colegas que possam fazer perguntas para a Sara e comentários. E todos então, são bem-vindos para falar, por favor. Carmen Bonfim, a palavra está concedida. Opa, bom dia, obrigada. Eu entrei um pouquinho, alguns minutinhos só depois, então fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, uma dúvida importantíssima, né, já que você colocou isso aí nos hospitais aí da EBSER, e que também é um assunto que deve ser abordado em qualquer trabalho, vou ligar minha câmera aqui, posso? Pode e deve. É tão ruim, né, a gente falar sem olhar nos olhos das pessoas. Então, assim, como que vocês têm acesso a esse tipo de exame? A gente até consegue fazer aqui o PCR para o CMV semanal, mas não consegue fazer os outros PCRs. E o que eu acho que seria muito importante nesse trabalho é até mesmo, por quê? Porque pode ser que é o que eu já cansei de dizer para Fernanda, você pode conseguir isso daí, mas não é uma coisa que vai ser acessível para todos os outros centros. Então, esse trabalho também pode dizer assim para vocês, para a gente, não é para o trabalho só importante para o serviço de vocês, vai ser importante para todo o Brasil, porque o perfil é um perfil de SUS. Qual que é a real necessidade de se fazer um screening para BK, pelo que eu entendi aí, BK no sangue para esses pacientes? Qual que é o custo-benefício disso? Quanto que vocês conseguiram tratar? Qual que é o custo-benefício de se fazer o follow-up direto para HHV6, por exemplo? Quantos pacientes vocês mudaram terapêutico ou fizeram algum tipo de tratamento? Não é para vocês que podem deixar de fazer, é para poder dizer, olha, essencial mesmo é que todo o serviço do SUS no país possa, pelo menos, fazer o PCR semanal para o CMV, porque nem isso tem, tá, Fernando? Nem isso é acessível também. Então, eu acho que, nesse sentido, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais, seria muito, muito importante assim, para todo o grupo que trabalha com o SUS mesmo, né? Obrigado pelas considerações, Carmen. Eu vou tomar a liberdade de responder isso, porque, na verdade, assim, todo esse processo ele é muito, eu diria que, específico e local para a nossa realidade do que ocorreu aqui, do que ocorre aqui, na verdade, né? O primeiro ponto é que a implantação dessa investigação, ela passou por uma série de quebras de paradigmas e de dificuldades históricas na nossa cidade, na nossa instituição. Primeiro, nós tínhamos um longo histórico e aí assim, eu estou fazendo um relato histórico que não tem nenhum viés nenhum viés de crítica, é um viés de histórico somente. Havia uma utilização, inclusive de terapêutica, de tratamento, ou mesmo pré-emptiva, com algumas drogas, sem uma investigação da reativação para o CMV adequada. Tá? E o transplante halogênico, no seu início, que para nós iniciou em 2014, ele, como a gente sabe, obrigatoriamente, nós precisamos ter acesso a isso para fazer um transplante de qualidade. Né? Então, isso foi sempre uma condição que nós colocamos claramente de que a gente precisava ter acesso, por exemplo, a um PCR semanal para citomegalovírus.
dentro dessa colocação, e aí foi muito importante, porque isso houve um benefício para os outros serviços, os outros transplantes, renal, de fígado, etc., etc., pâncreas, rim, e veio nesse bolo como um todo as necessidades desses outros centros, tá? E aí, por exemplo, especificamente no BK vírus, inicialmente, a Sara mostrou dados de BK vírus no sangue que a gente não faz mais há muito tempo, tá? Isso, inclusive, eu até já tinha colocado para ela, que a minha sugestão é que faça essa ressalva ou retire esse dado do trabalho dela, porque ele, para nós, na medula, não contribui. A gente sabe da importância na urina. Então, assim, na prática, nós não fazemos mais no sangue, fazemos só na urina. Mas, por exemplo, o transplante renal, eles fazem no sangue, tá? Então, existe essa diferença, e como esse laboratório de biologia molecular que dá suporte para nós, que é o laboratório do EMOS, ele é um laboratório que atende a todos os transplantes, então existe essa diferença. Então, esse é um ponto importante. E aí você colocou uma coisa que com relação, por exemplo, à acessibilidade a esses exames, tá? Eu acho que, primeiro, a gente precisava, e é o que a gente está fazendo agora, ganhar uma maturidade de compreensão do que, de fato, a gente podia fazer com isso e o que isso representava. A bem da verdade, nós estamos vivendo um laboratório, né, de todas essas possibilidades e de adequações, para que a gente possa caminhar, por exemplo, Carmen, para definições bem claras de quando a gente deve ter EBV ou não, tá? Como a gente deve seguir. Porque, por outro lado, a gente pega na hematologia aqui uma longa sequência de pacientes com transplante de órgãos sólidos e, eventualmente, até de medula, porque mais medula a gente sempre monitorizava, com PTLD, e que, de fato, isso não era olhado. E aí sempre é uma coisa que me incomodou muito, porque há no nosso estado especificamente, uma disseminação de uma vocação para o transplante como um todo. E eu acho que a vocação para um transplante como um todo, ela tem que ser acompanhada de uma qualidade maior do que a vocação. Eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. Então, a gente precisa melhorar, a gente não deve fazer só um número de transplantes cada vez maior, mas a gente tem que fazer cada vez maior e melhor. Então, foi uma luta para que, por exemplo, o transplante renal passasse a monitorar EBV, porque é extremamente frustrante você ver os casos de PTLD que a gente recebe, a morbimortalidade que esses doentes têm no tratamento, enfim, é uma coisa que sempre me incomodou. E, diante desse cenário, eu sempre fui um advogado feroz, tá? Perante a instituição, de que a gente precisava ter acesso. Eu nunca, então, e coloquei como algo inegociável para que a gente fosse adiante. Então, uma parte dessa história, o que tem de positivo, o que tem de, né, eventualmente negativo ou excessivo, é culpa da minha postura de querer buscar uma excelência nesse processo. E, obviamente, que a gente, como volto a dizer, a gente está num processo de amadurecimento e de adequação do que é o nosso protocolo ideal, do que de fato a gente precisa. Nós demoramos, por exemplo, muito tempo a conseguir que esse laboratório fizesse BKV na urina, porque os caras não conseguiam padronizar. Tá? E a gente botou, olha, não vale a pena o sangue para nós, o sangue não resolve. E, de fato, graças a Deus, já tem alguns anos isso, a gente conseguiu. Então, não sei se eu mais ou menos desenhei um cenário, Carmen, para você. Tá? Posso só fazer um comentário? Pode e deve, Sara. Em primeiro lugar, que vou revê-la. Doutora Carmen, muito obrigada por participar da nossa apresentação. Eu mencionei no ponto de corte da literatura os dois, mas essas amostras são só de urina. O trabalho inicial, que era do intervalo de 2016 até 2020, tinha ainda algumas amostras de sangue, por isso que nesse trabalho a gente acabou excluindo todo o ano de 2016, ficou só de 2017 a 2021. Então, esses dados são só de urina.
tá? Mas na literatura eu só mencionei mesmo o ponto de corte para os dois, porque alguns serviços ainda acabam utilizando sangue. Então, beleza, até talvez eu não tivesse entendido aí nos slides também. E depois, assim, esqueci, né, porque fiquei, assim, bem entusiasmada com os dados, esqueci de agradecer a sua apresentação, foi muito bonita, né, parabéns, como sempre, né. Obrigada. Fiquei muito pouco com você aqui, mas o pouco que eu convivi foi de muita qualidade, então, parabéns, vocês têm uma excelente médica aí no serviço de vocês, espero que faça um trabalho lindíssimo lá no Maranhão, Maranhão que você vai, né? Isso. Olha, muito obrigada. E outro ponto que eu só... Não sei se eu poderia ter mais um tempinho, só para fazer mais uma Pode pergunta. sim, pode, Carmen, por favor, por favor. São muito bem-vindos seus comentários. Outra coisa que eu também achei diferente é que vocês consideraram, não sei se eu também, chegando um pouquinho atrasada, acabei não pegando, mas como a gente está aqui para aprender e tudo, eu sei que vocês não vão se importar se eu fizer a pergunta. Mas a gente, eu vi que vocês colocaram o ponto mínimo de corte de 1.000. Aqui em Curitiba, a gente considera o ponto de corte diferente de acordo com o tipo de transplante. E observo que, por exemplo, 66% dos pacientes que foram avaliados aí, porque você começou com 341, mas que tiveram segmento foram 117, a gente vê aí que 66%, mais ou menos, desses transplantes são aparentados, com um número pequeno aí ainda de não aparentado e de haplo, para a gente ter um número assim estatisticamente significativo. Vocês não acham que deveriam mudar o ponto de corte, por exemplo, de um aparentado compatível para um não aparentado e para um haplo? Como vocês têm... E essa pergunta vai... Porque vocês têm o dado e nós aqui, por exemplo... Nós no CMV até teríamos, mas para os outros vírus não, que vocês têm o ponto de corte, como vocês fazem semanal, com certeza vocês devem ter os dados abaixo de 1.000. Né? E que, porque vai crescendo, né? Você vai captando aí esse ponto de corte semanalmente. E quantos desses pacientes realmente, 2 transplantes alternativos, acabaram não evoluindo, né, de um ponto de corte menor, pelo menos aí para 400, 500 cópias nos haplos e nos não aparentados. Eu não consideraria, assim, nos meus 31 anos dentro do transplante, eu não acho que um CMV num aparentado compatível é igual a um CMV no não aparentado e no haplo. E a Karine aí tem razão, né? Que provavelmente pelo uso aí do ATG ou da ciclopós nesses casos. Carmen, eu vou deixar a Sara responder, se ela quiser, mas eu fiquei na dúvida, na tua colocação, com relação específica, concordo totalmente, que é diferente, não tem, lógico que aparentado, não aparentado e a gente sabe que é diferente. Eu não entendi com relação exatamente ao ponto de corte, qual é a observação que você fez? Eu não entendi. Porque, pelo que eu vi ali, todos começam a partir de 1.000, que você colocou na sua tabela, né? 1.000 foi o mínimo, porque provavelmente foi quando você considerou positivo para a reativação vou dizer o CMV aqui, que é o meu maior vírus em questão. O que eu discordo até dessa posição é que 1.000 cópias num aparentado é diferente de 1.000 cópias num não aparentado ou Sim. num idêntico em relação ao risco que esse paciente tem de evolução. Então, a minha colocação é, vocês consideram positivo 1.000 cópias igual para qualquer tipo de transplante ou para os doadores alternativos, se vocês têm um CMV crescendo, que está 300, 500, 800, se vocês já consideram alguma mudança no tratamento. É nesse sentido, Fernando. Ótima pergunta. Sara, acho que você pode responder. Doutora, então, o nosso laboratório aqui, a gente usa para tratamento preemptivo um ponto de corte de 1.000. Realmente, na literatura, isso varia bastante. Alguns centros usam 300, alguns centros usam 500. Já vi protocolos que eles separam 500 para utilizar para não aparentados, para aparentados, para aplidênticos, e para não aparentados usar um ponto de corte menor. Tanto que aqui, ó, na tabelinha, eu até separei, não coloquei tudo como indetectável, coloquei uma fatia de menos 1.000. O nosso laboratório libera até 500, digamos assim. Não aparece 300, 200, então aparece só menor do que 500.
A gente estava até comentando agora há pouco de estabelecer um protocolo nosso de reativação viral para o serviço. Acho que isso poderia ser um ponto para ser incluído, de tentar diferenciar os pacientes aplidênticos de não aparentados. O que a gente considera na hora de indicar o tratamento preemptivo, se o paciente está em uso de imunossupressão, está em uso de corticoide, se tem sintomatologia clínica. Então, na prática, a gente não considera apenas o quantitativo, de ver se o paciente está em desmame de corticoide ou não, e se tem outras indicações clínicas para tratamento. Então, a gente acaba, na prática clínica, individualizando bastante isso, sim. A questão de diferenciar por tipo de transplante é algo que a gente pode incluir já em protocolo, para deixar mais documentado. E o PCR é in-house ou é um PCR comercial? Um PCR comercial. É um PCR comercial. Desculpa, acabei respondendo. É comercial, Carmen. Perdão. Eu não sei se a Sara... só acrescentar um comentário, Sara, o que você disse. Está totalmente correto, Carmen. Na prática, eu acho que vale a pena essa ressalva no trabalho, Sara, que a gente adequa abaixo de 1.000, se tem imunossupressão, se tem doença do enxerto, a gente muitas vezes começa o tratamento, Carmen, preemptivo. Viu? Então, na prática, para o APO, ou mesmo para o não aparentado, ou mesmo no aparentado, se tiver nessa circunstância, se tiver usado a TG, a gente não começa a tratar só acima de 1.000, é isso que precisa ficar claro. A gente respeita as características clínicas. Acho que é isso que a Sara também quis dizer. E eu acho que é o que você perguntou, né, Carmen? Isso mesmo. Então, perfeito aí, obrigada. E desculpa ter tomado um pouquinho mais de tempo. Não, foi ótimo, porque eu acho que essa sua consideração... Obrigada. Eu acho que vale a pena botar foi muito uma contribuição grande, Carmen, porque a gente que faz a coisa acha que é natural, mas quem lê o trabalho muitas vezes não sabe como é que a gente faz, né? Então, acho que isso aí ajuda sim. Então, peço para a Sara acrescentar isso, tá certo? Obrigado, Carmen. Eu abriria para mais comentários e se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, por favor, temos ainda 9 minutos. Beatriz. Oi, doutor Fernando, bom dia. Bom dia, dia. doutora Carmen, bom dia, Sara. Oi, doutora. Eu queria só parabenizar a Sara pelo trabalho e dizer que estou muito feliz com o trabalho, com o sucesso dela e desejar muito sucesso lá no Maranhão, que eu tenho certeza que vai ter um ganho enorme com a chegada dela por lá. Obrigada, doutora. João Paulo. Não sei se... Bom dia a todos. Eu queria só parabenizar a Sara, né, pelo trabalho, né, e pela conclusão aí do R3 transplante. Ela seja feliz, nos ajudou muito, aprendeu muito, nós aprendemos também. Eu acho que as considerações em relação ao trabalho acho que já foram feitas, né? A doutora Carmen traz uma visão aí pra gente diferente, fora do nosso ponto de vista, que engrandeceu muito e que vai contribuir para que a gente possa aperfeiçoar, né? O nosso olhar para os vírus aqui, do nosso serviço. Obrigado, João. Obrigada. Lívia. Pronto. Não, também só para agradecer a Sara e dar os parabéns pelo trabalho, muito bom. A doutora Carmen também, as considerações, como o João Paulo falou. É muito bom quando a pessoa de fora avalia, né? Porque às vezes a gente não enxerga algumas coisas e tem alguns insights, algumas coisas nesse sentido. E o Maranhão vai crescer muito, tanto com a volta da Sara como dos meninos, que eu acho que vai melhorar bastante a hemato e começar um serviço de transplante em outras cidades do Nordeste, né? Isso. Obrigada, Lívia. Rafael.
Parabéns, Sara, aí pela apresentação e pela conclusão do R3. Eu acho que esse trabalho ele é importante para a gente entender o nosso perfil de paciente aqui no serviço, né? E às vezes o que é descrito na literatura é diferente do perfil que a gente tem, que a gente está acostumado. Então, além desse trabalho te dar assim, uma experiência, uma visão mais da parte acadêmica, ele também traz algo de positivo para o serviço e para o futuro, com desenho de protocolo e de outras coisas. Então, parabéns, Sara. Boa volta ao Maranhão. Tenho certeza que você vai agregar muito lá no serviço. Obrigada, doutor. Bom, então, nós estamos caminhando aí para os 5 minutos finais e também eu quero facultar a palavra a Karine para ela fazer as considerações finais. Doutora Karine. O José Maria em Pablo, ele pediu desistência da ação. Bom, só reforçando o nosso agradecimento, o meu agradecimento, né, pela disponibilidade da Sara, por ter acreditado no nosso serviço e eu tenho certeza que ela está saindo uma pessoa bem formada, bem preparada para os desafios de desbravar terras novas, né? Então, vai ser difícil, mas que ela não esmoreça, porque o Fernando pode falar muito melhor do que eu de pioneirismo, né? Mas o resultado final ele é muito gratificante, né? Então, você mudar a vida de pessoas que não teriam acesso a alguns tipos de tratamento, então isso torna qualquer batalha, por mais difícil que possa parecer, uma batalha que vale a pena ser travada. E com relação ao TCC, eu considero aprovado. Então, e é isso. Parabéns e boa sorte. Muito obrigado, Karine, pelas considerações. Certamente a gente considera a Sara aprovada por tudo que já foi considerado e foi dito sobre ela, né, sobre o desempenho ético, profissional e como colega. Não tenho dúvida que São Luís do Maranhão será diferente depois que vocês voltarem, né? Nunca perca a esperança, nunca se esqueça que trabalho e resultado são duas coisas que são fundamentais, né, e que a gente colhe os frutos, às vezes demora, mas a gente colhe os frutos disso. Eu desejo que você seja muito feliz e que possa realmente desenvolver um belo trabalho e possa ajudar os pacientes na sua região. Eu acho que isso é o mais importante do que a gente tem que fazer. Então, parabéns, Sara. Muito obrigado a todos que participaram, as contribuições, as considerações da doutora Carmen e de todos os colegas que estão aqui conosco. Tá? Então, uma boa semana e parabéns, Sara, que você seja muito feliz. Tá? Eu queria só agradecer a todo mundo que participou, a doutora Carmen, que também entrou, mas principalmente pela vivência toda ao longo desse ano. Eu digo que vocês me ensinaram mais que transplantar. Ensinaram a persistir, a não desistir, mesmo com todas as dificuldades de SUS, a tentar fazer sempre o melhor que a gente consegue pelo paciente, a trabalhar em equipe. Então, são vivências que eu vou levar para sempre na minha vida, que eu vou tentar aprimorar a cada dia. Mas era só agradecer mesmo por tudo, não só pelo TCC, mas desde a hemato até o transplante, por cada conhecimento que eu adquiri junto com cada um de vocês. Sara, muito obrigado e sucesso na sua vida pessoal e profissional, tá certo? Que você continue sendo essa pessoa extraordinária e muito querida por todos nós. Muito obrigado a todos, uma boa semana, tudo de bom.
vai estar Tchau. disponível no YouTube essa sua apresentação. Obrigado. Certo. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Valeu. Tchau, tchau.